como eu acredito na força do futebol como ferramenta de inclusão, né, de transformação. Eu tenho que acreditar porque eu só estou aqui graças ao futebol, né? O futebol, ele transformou completamente a minha vida. Eu perdi meu pai, eu tinha apenas 12 anos, nós somos 3 irmãos. Minha mãe falou: Mauro, você só vai jogar futebol se você continuar estudando. E aí, graças a um clube organizado, com processo de formação integral, o clube acabou me pagando os estudos, a minha formação. Isso fez toda a diferença para mim poder jogar na seleção durante 11 anos, ficar 13 anos na Europa, enfim. A gente sempre fala da importância do esporte e educação como ferramenta de transformação. Então, essa questão da diversidade e a importância do futebol no Brasil como essa força de inclusão, como ferramenta social e educativa, eu falo porque eu sou resultado disso, né? Apesar de todo esse ambiente que a gente ainda tem muita coisa para fazer, para melhorar no futebol brasileiro. A minha visão de quem ficou 20 anos dentro do campo e agora eu estou há 7 anos na parte administrativa, na gestão do futebol. Eu sempre falo, Silvio, que nós ganhamos 5 Copas do Mundo porque nós éramos muito bons dentro de campo. Dentro de campo, né? A prática do futebol era massificada, a produção de jogadores era natural e espontânea nas ruas de todo o Brasil. Na quantidade, a gente tirava a qualidade e ganhamos 5 Copas do Mundo. Fora de campo, na gestão, na administração, na governança, eu estou falando especificamente do futebol brasileiro. A gente tem um grande caminho aí para a gente avançar, para a gente melhorar, né, com relação a essa questão da inclusão, da diversidade, da gente ver mulheres em cargos de lideranças, negros, né, essa representatividade que é tão importante. Pensando sobre uma perspectiva de divisão, né, sexual do trabalho, do papel das mulheres, por muito tempo a agenda que trazia para as mulheres um papel específico que não foi definido por elas, né, em termos de sociedade. Então você está mais ligada ao lar, você vai cuidar dos seus filhos, a atividade desportiva não é para você. Isso fez com que por muitos anos no Brasil, décadas, 40 anos, para ser mais específica, as mulheres tivessem proibida a sua participação no esporte. E é muito difícil a gente mensurar quais são as consequências que isso trouxe, não só para as mulheres que viveram nessa época, e aí a gente pode citar casos específicos em que mulheres foram presas, em que trajetórias foram silenciadas, mas para nós, que vivemos o grande desafio de se reconectar com esse mercado. Então, se por muito tempo a presença das mulheres foi uma presença não apenas proibida, mas silenciada, as resistências foram silenciadas como se não tivessem existido, hoje, a ausência dessa proibição faz com que a presença das mulheres seja descoberta como algo atrasado, ou seja, chegamos depois, e cause um certo estranhamento, porque o futebol se desenvolveu, querendo ou não, durante todo esse período, à margem do que nós podemos, pelo menos declaradamente, participar, né? Porque a comunicação tem um aspecto importante sobre isso. A gente sabe, várias mulheres desafiaram essas previsões, mas essas histórias não são contadas. E se a gente aprende por repetição, a ausência de exemplos faz com que a gente tenha uma ideia de que essas mulheres não existiram. Então, por que isso é tão importante? Não só porque o retorno, né, da participação das mulheres no futebol demande uma agenda proativa de correção desse cenário, mas porque esse estranhamento faz com que um baixo número de mulheres praticando esse esporte tenha por consequência, né, numa situação que se retroalimenta um ciclo vicioso, um baixo consumo de mulheres em relação a isso e, consequentemente, para mim, acho que esse também é um pouco o mote do painel, um distanciamento da participação de mulheres, primeiro, opinando sobre isso e, segundo, ocupando posições de poder nesse mercado, né? Porque... Falando de futebol, eu gostaria de falar de futebol aqui, mas eu gostaria de falar de futebol a partir de um duplo registro, né? Falo duplo registro porque aqui muitos falou quando se fala de diversidade, se relaciona futebol com diversidade, a gente destaca, e há que se destacar mesmo, as questões de natureza ético-valorativa e que estão presentes nessa relação entre futebol e diversidade. Ou seja, a promoção da diversidade no futebol é um dever moral também.
Mas eu quero ir além disso, eu quero tratar do futebol a partir do registro que foi colocado na primeira mesa, que é da questão da economia, até para a gente poder juntar todos os temas. Você pode diversidade de empresas, falando de empresas, falando de economia, falando de atividade economicamente organizada, que é levada à frente por companhias. Então vejam, nesse sentido, como é que a gente consegue juntar as duas coisas, né? Juntando a eticidade como uma dimensão fundamental do futebol e juntando também a dimensão econômica. Da seguinte maneira, o futebol é uma relação social que cria um espaço de produção da vida. O futebol é um lugar de produção de sentido da vida. E Mauro falou da experiência dele aqui, Dani falou da experiência dela, mas eu falo da minha experiência, porque eu acho que a parte mais importante do meu currículo, a El não falou, eu sou filho de jogador de futebol, exatamente, o meu pai foi goleiro titular do Corinthians nos anos 60, o Barbosinha. Então, eu diria o seguinte, assim como o Mauro disse, eu só estou aqui por causa do futebol. Eu lembro que meu pai, ele pegava a bola assim, ele falava assim, filho, né, meu pai faleceu em 2015, falava, filho, esse pedaço de couro costurado deu tudo pra gente tudo que a gente tem na vida. E eu demorei um pouco para entender o que significava isso, e por isso que eu quero retomar a ideia do esporte, do futebol como lugar de produção da vida. Eu estou falando aqui das condições materiais, das condições espirituais da vida. Ou seja, o futebol ele produz essas condições. Materialmente, do ponto de vista pessoal, a possibilidade que eu tive de estudar, e vejo que o meu pai jogou futebol numa época que não se ganhava tão bem, né? Mas, de qualquer maneira, o que o meu pai ganhava, ele conseguiu no futebol, ele conseguiu dar uma vida estável para as minhas tias, posteriormente para mim. Meu pai depois se tornou servidor público, enfim. Mas o futebol ele foi uma condição essencial para que eu tivesse uma base material para que eu pudesse fazer as coisas que eu faço na vida hoje. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do imaginário, eu diria o seguinte, para além da figura do meu pai, que exerce uma forte influência na minha vida, tudo aquilo que eu faço, eu tenho meu pai junto comigo. E a minha mãe, obviamente, mas outras figuras são fundamentais para pensar minha relação com o futebol. A primeira vez que eu tive orgulho do meu país, eu me lembro muito, muito pequeno, e quando se é um homem negro, um menino negro, você tem muito poucas coisas para se orgulhar do seu país, principalmente no Brasil. E a primeira vez que eu senti orgulho do meu país, e eu me orgulhava de ser brasileiro, é quando eu vi aquele homem, né, com aquela camisa branca com 10 nas costas, né, o Pelé. O Pelé, ele foi absolutamente fundamental para me conectar com o meu país.